já de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo aqui hoje 3 vereadores do município de Rio Branco que fazem parte do bloco de oposição. Estão conosco aqui o vereador Roberto Duarte, do PMDB, o vereador Clésio Moreira, do PSDB, e a vereadora Lene Petecão, do PSD. Nós vamos debater o assunto do momento aqui na capital, em se tratando de política, que é o preço da passagem de ônibus coletivo aqui, essa guerra que aconteceu ao longo das últimas semanas e teve um desfecho, né? A passagem vai ficar R$ 3,50, passagem normal, e R$ 1,00, passagem estudante. Isso já com o subsídio da prefeitura, que também foi aprovado pelos vereadores. A gente vai debater esse assunto. Boa noite, vereadores. Eu quero começar com o vereador Roberto Duarte, que foi quem ficou mais em evidência durante esse tempo, vereador. E o senhor foi muito aplaudido, mas também foi criticado, eventualmente, por sua postura sempre intransigente contra o aumento. E tem a questão da CPI também, que o senhor defendeu e que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, enfim, como é que o senhor avalia essa batalha e esse desfecho com esses valores que foram fixados? Uma boa noite, Rogério. Eu quero primeiro agradecer à emissora da televisão por nos chamar aqui, para a gente poder participar desse programa hoje com você, e agradecer a todos que estão nos assistindo essa noite. Primeiro a gente tem que esclarecer uma situação, Rogério. A passagem de ônibus em Rio Branco, ela teve um aumento para R$ 3,80 para o usuário comum, e uma passagem teve um aumento para o estudante de R$ 1,90, aonde haverá uma subvenção da prefeitura, que toda a população de Rio Branco vai arcar com isso, e aí nós vamos diminuir ela para o usuário comum a R$ 13,50 e para o estudante a R$ 1,00. O que nós concordamos com isso. Entendemos isso, que seja viável. Mas o senhor votou contra esse subsídio. Eu votei contrário ao subsídio pelo seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101, em seu artigo 26, determina que a subvenção ela tem que ter uma lei própria, o que é o caso, existe já, e em segundo lugar ela tem que ter uma previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 não existe essa previsão da subvenção econômica. Em seu artigo 30 existe a subvenção social, que são para aquelas entidades sem fins lucrativos. Para que a gente possa dar a subvenção para as empresas de transporte público, teria que haver na Lei de Diretrizes Orçamentárias a subvenção econômica, e que não existe na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sim, vereador Clésio, o senhor se absteve nas duas votações, tanto com relação ao aumento em si, como também na subvenção. Por que o senhor se absteve? Por questão de dúvida. Eu vejo aí dois lados da moeda, né? Vejo o lado da população, do estudante e também da empresa. Porque também a gente não importa, ou não precisa também, a gente não podemos afirmar que temos que não dar o aumento, ser contra o aumento. Mas nós também temos que ver o lado da empresa, como é que essa empresa vai comportar e como é que o estudante vai poder manter a passagem de R$ 1,00. Eu me abstive da votação, preocupado com as situações, porque é um projeto que chega na Câmara de urgência, urgentíssima, que a gente não tem tempo nem de debater. Mas esse voto de abstenção, vereador, não é quase o mesmo que votar a favor? Não, eu acredito até se eu votasse contra o aumento ou a favor, não ia fazer diferença nenhuma. Porque a Câmara, a Frente Popular, tem a maioria. A minha preocupação realmente foi com a população e com os estudantes. Mas essa pressa que o senhor coloca aí, que foi de urgência e urgentíssima, o tempo não foi o mesmo para o senhor, para os demais vereadores, que votaram com convicção? Sim. Veja bem, eu posso até ajudar o colega Clésio nesse aspecto, dizendo o seguinte: a gente não teve a oportunidade de analisar. Nem de dialogar. No meu caso, eu sou advogado, eu tenho uma compreensão talvez um pouco melhor por conta de lidar com as leis há mais de 17 anos. E o Clésio não teve o acesso que teria que ter dentro da Comissão, né, de Constituição e Justiça, que ele tivesse acesso ao parecer anteriormente. Então ele ficou muito confuso para todo mundo, inclusive para mim que sou da área do direito. Eu imagino para os demais que não pertencem à área do direito. Então a confusão foi muito grande por conta da pressa do Executivo, da pressa do prefeito em querer aumentar a passagem do ônibus. Vereador, mas aí o senhor também foi muito criticado nos últimos dias. É bom até para a gente esclarecer se o senhor tem algum motivo para não votar a favor ou não votar contra, se abster, se o senhor teria alguma ligação com partidos da Frente Popular, com o próprio poder público, seja governo, prefeitura. Eu não tenho nenhum motivo de votar com a oposição. Até, na legislatura passada, do qual eu vim também, eu estou no segundo mandato, eu não deixei de votar um projeto sequer com a oposição.
respeitando assim a ZIC, né, debatendo com ela, a gente tinha oportunidade de debater. Então, todos os projetos eu votei com a oposição. E até hoje eu não deixei de votar. Eu não sei por que algumas pessoas falaram que eu não queria assinar a CPI, isso não é verdade. Simplesmente foi um requerimento do Roberto Duarte que apresentou na primeira sessão na quarta-feira, uma sessão solene. Eu não tive acesso ao requerimento, só tive acesso na segunda-feira, do qual a vereadora Lene Petecão levou até a mim, eu assinei sem problema nenhum, não tenho problema nenhum em assinar. E repito dizer, a única preocupação que eu tenho é com a população. Eu olho os dois lados da moeda. Não tenho ninguém no governo, a minha esposa, já falei, até, não sei se pega legal, mas ela é enfermeira formada, não tem emprego. Se eu fosse questionar alguma coisa, ou fazer alguma relação com a prefeitura, a primeira coisa que eu pedi era um emprego para minha esposa. Era a primeira coisa que qualquer cidadão faria, eu acredito. Mas eu não tenho ligação nenhuma, não tenho problema em votar nos projetos da oposição. Mas, repito, nós precisamos debater o assunto no coletivo. Vereadora Lene Petecão, a senhora é a única vereadora mulher no bloco de oposição e fala por muitas donas de casa, trabalhadoras, pessoas que pagam a passagem. Como é que a senhora viu esse debate todo? A sua posição sempre foi muito clara, contra o aumento, contra o subsídio. Exatamente. Eu não só falo como mulher, como mãe, como assistente social. A maioria da população de Rio Branco ela é composta de Bolsa Família. E eu acompanhei esse debate desde a legislatura passada, na qual a gente dizia, nossa população não tem condição de pagar, principalmente porque isolaram os pobres. A maioria dos pobres eles estão morando longínquo, que é lá na Cidade do Povo, lá no bairro da Liberdade, e aquelas pessoas, se elas não tiverem um acesso do transporte público de qualidade, eles vão vir a pé, andando mais de 12 quilômetros. Então, foi com esse olhar que eu fui para dentro de terminal, pedi pelos cobradores de ônibus para a volta deles, porque o serviço que está ofertado hoje é de péssima qualidade. Eu fui batalhar pelos motoristas de ônibus, porque eles ficaram com excesso de trabalho, dirigindo, passando troco. Eu não acho justo que agora venham com essa situação. Nós fomos impedidos de participar da discussão lá dentro do Conselho Tarifário, na qual a gente dizia, se a gente discutir agora, nós não vamos ter problema para aprovar ou desaprovar. A justificativa para ser contra o aumento, porque eu não conheço nenhuma empresa privada que trabalha sem ter lucro, né? Exatamente. Não perfeito. existe isso no capitalismo. E é justo. Pois bem, essa planilha que existe, não dá para deixar claro se, por exemplo, o preço está sendo abusivo, se o lucro está sendo exorbitante, para que se justifique ou não o aumento. Essa planilha serve para quê? Porque seria razoável elaborar os custos, uma margem de lucro razoável e se chegar ao valor real, justo. Veja bem, Rogério, é isso que nós estamos batalhando desde o começo. Nós entramos com uma ação popular para se dar transparência a esse processo. E aí foi deferida através da juíza da primeira vara da Fazenda Pública, que ela determinou que houvesse mais transparência diante de todo esse processo. A gente teve uma liminar que deveria ser dada transparência num prazo de 8 dias. Foi dada essa transparência, essa suposta transparência, porque no nosso entendimento não está muito claro ainda. Nós não temos ainda, existe várias inconsistências na planilha apresentada, e a gente pediu para discutir essa planilha, para a gente debater essa planilha, para suprir essas necessidades dessas inconsistências, mas infelizmente isso não foi abordado até o momento. E a gente costuma dizer o seguinte, nós fomos atropelados ao longo do caminho. Agora vamos ver o outro lado. E se essas empresas chegarem e disserem, não, encheram muito o saco da gente, vamos largar Rio Branco, ninguém quer mais explorar esse mercado. E aí? É muito simples. O prefeito Marcos Alexandre, do PT, ele pode fazer uma intervenção, pegar os ônibus, colocar, porque transporte de primeira necessidade, né, de necessidade. Então a gente mantém a frota até a abertura de uma nova licitação e que a gente traga novas empresas para operar no município de Rio Branco. Mas eu garanto para você, Rogério, e para toda a população de Rio Branco, que essas empresas não estão aqui de graça, não. Essas empresas estão aqui ganhando muito dinheiro, dinheiro do povo, de todo o povo de Rio Branco. Eles não vão embora assim facilmente de Rio Branco, não. Pra gente encerrar, tanto é que eles renovaram o contrato agora em 2015. Se eles não tinham vontade de permanecer aqui com a prestação de serviço, eles teriam ido embora na renovação do contrato. Só para fechar, a CPI vai sair ou não? A CPI vai sair, com certeza. O vereador Clésio se manteve
o tempo todo intransigente com relação a isso, na posição correta dele de assinar. O vereador Clésio também, o vereador Eli Lima, o vereador Emerson Jarude, vereadora Lene, vereador Célio Gadelha e eu. Nós 6 assinamos essa CPI e vamos manter a assinatura até o final. Vai ser quando a escolha dos membros, presidente relator? Há uma previsão, logo após o Carnaval, nós fazemos a escolha dos membros que comporão essa CPI. Nós vamos fazer uma investigação de supostas irregularidades nos termos e aditivos de renovação do contrato entre a Prefeitura e as empresas de ônibus. É somente uma investigação. E assim a gente encerra. O nosso tempo acabou, vereador. Eu quero agradecer sua vinda, o vereador Roberto, o vereador Clésio e a vereadora Lene Petecão, debatendo esse tema tão importante aqui, transporte público. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. É só um instante.